Glória a Deus. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus, amém? Nós louvamos a Deus por esta noite, por essa oportunidade, mais uma vez juntos estarmos adorando o Senhor. E não esqueça a maneira que cultuamos o nome do Senhor, irmãos. Não é porque está a pandemia que nós podemos ficar apagados, não. Podemos deixar o fogo arder no nosso coração, não perder aquele costume que nós temos de adorar o Senhor, de exaltar o seu nome, amém? Às vezes a pessoa fica meio cismada, meio acanhada, assim, se eu der um glória aqui, a máscara vai voar, né? Não pode ficar tranquilo, pode adorar o Senhor, que o Senhor está aqui para receber a nossa adoração. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo de número 2, versículo 25 e 26 e 27. É uma mensagem que o Espírito de Deus colocou no nosso coração quando estávamos pedindo ao Senhor, né, que falasse ao nosso coração. Lucas 2, 25, 26 e 27. Havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão, e este era justo e temente a Deus, esperando a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. E fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ter visto o Cristo, o Senhor. E pelo Espírito foi levado ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para com ele procederem segundo o uso da lei. Amém? Os irmãos podem se assentar. Todos nós que aqui estamos, crianças, adolescentes, jovens, se tiver em nós essas três ações do Espírito de Deus que estava na vida de Simeão. Simeão já estava avançado de idade, era um homem avançado de idade, mas que tinha uma esperança no seu coração, que um dia ele iria ver o remidor, o salvador de Israel, que era Jesus. Só que os anos foram passando e ele foi ficando velho, e isso não aconteceu, e os tempos foi passando, os anos foi passando, e nada de acontecer. Só que quem tem promessa de Deus, irmãos, ele vive na esperança, na expectativa de que a promessa de Deus, ela vai cumprir sobre a nossa vida. E a Bíblia diz que havia esse homem em Jerusalém, e o seu nome era Simeão, homem temente a Deus, homem que estava esperando a consolação de Israel, que seria, ou seja, o próprio Cristo que iria nascer. Agora, o que me chama a atenção é que três ações do Espírito de Deus sobre a vida de Simeão. Três ações do Espírito. A primeira, o Espírito Santo estava sobre ele. O Espírito Santo estava sobre Simeão. Lembra lá do livro do profeta Isaías, capítulo 61? Ele fala assim: e o Espírito do Senhor é sobre mim, e me ungiu para proclamar boas novas aos cativos. Ou seja, Isaías estava falando que o Espírito do Senhor era sobre o próprio Cristo. E aqui a Bíblia fala que o Espírito do Senhor estava sobre Simeão. Uma coisa eu aprendo, irmãos, que quando o Espírito de Deus está sobre a nossa vida, nós não andamos pelo nosso propósito, mas nós andamos pelo propósito do Espírito Santo de Deus. Nós não andamos pela nossa vontade, mas nós andamos pela vontade de Deus. Por quê? Porque o Espírito Santo está sobre nós. E se Ele está sobre nós, Ele vai dar a direção, Ele vai dar o caminho, Ele vai dar o rumo, e Ele vai concretizar a vitória na nossa vida. Então nós precisamos entender que Simeão, o Espírito Santo estava sobre ele. Quem está sobre ti?
Quem está sobre a sua vida? Quem está ordenando as ordens na sua vida? É você mesmo? É o mundo? É o diabo? É o pecado? Mas se for o Espírito Santo de Deus que está sobre você, a vitória vai ser certa em nome do Senhor Jesus. Então o Espírito de Deus precisa estar sobre nós. O Espírito Santo precisa estar sobre a nossa vida. E aqui, imagine bem, se o Espírito Santo não estivesse sobre Simeão, ele não teria condições de aguardar a promessa que Deus fez, meus queridos. Eu e você estamos em pé ainda nesta obra que Deus confiou em nós, a Decoleta, em plena pandemia, com tanta dificuldade, com tanto problema, seja espiritual, seja na área material. Sabe por que nós estamos de pé? É porque o Espírito do Senhor está sobre nós. O Espírito Santo está sobre nós. Você pode dizer para você nessa noite mesmo: o Espírito Santo está sobre mim. O Espírito Santo está sobre a minha vida. Glória a Deus. Olha aí, a primeira coisa, que ele era um homem justo, temente a Deus, esperando a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. Uma pessoa, um homem, uma mulher, um moço, uma moça, um jovem, que o Espírito Santo está sobre a vida dele, ele não desanima, ele não desespera, ele não desiste. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo pega ele pelas mãos e diz: eu te tomo pela mão e te digo, tu és meu. Eu te ungi, eu te separei, eu te convoquei para esta peleja. Então, o Espírito Santo era sobre Simeão. Irmãos, coisa mais gostosa é você saber. Você já parou para pensar, para meditar? O Espírito Santo é sobre mim. Agora, peraí, agora imagina, Espírito Santo. Espírito Santo é sobre mim. Ou seja, Deus está sobre em mim, na pessoa do Espírito. Ou seja, Deus mora em mim. O Deus está sobre mim através do Espírito Santo. E nesta noite, se Ele está, te prepara para grandes conquistas, te prepare para grandes vitórias, te prepare para grande milagre, te prepare para grandes sinais de Deus na tua vida. Então a primeira coisa, o Espírito do Senhor era sobre Simeão. Simeão era jovem, adolescente, meia idade? Não, ele já era velho, avançado em idade. Mas quem tem o Espírito Santo de Deus, meus queridos, não envelhece. O apóstolo Paulo chega a dizer assim, ó: ainda que o meu exterior se corrompa, ainda que o meu exterior, ou seja, a minha estética se corrompe, eu vou ficando velho, os olhos vai diminuindo a visão, o ouvido vai diminuindo a audição e tudo mais, contudo, o meu interior se renova, ou seja, dentro de mim eu estou novo, porque o Espírito Santo está sobre a minha vida. É o Espírito de Deus. Segunda coisa, primeiro o Espírito estava sobre ele, sobre Simeão. Agora, segunda coisa, se o Espírito está sobre a nossa vida, olha o que o Espírito Santo de Deus faz. E fora-lhe revelado pelo... Quem revelou para Simeão? Então, quando o Espírito de Deus está sobre a minha vida, está sobre a sua vida, ele revela o quê? O que está por vir. Por que muitas das vezes tem crente que vem luta, vem dificuldade, e a luta vem e ele fica ancorado, passa 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, ele está com aquela luta ainda. É porque ele não teve a revelação do Espírito de Deus dizendo: filho, prepara, ora, consagra, busca, leia, santifica, fica pronto, porque vai vir uma prova, mas eu estou te revelando porque eu já te dei a vitória se tu der ouvido a minha voz. Então, antes de acontecer, o Espírito revela, ou não? Sim ou não? Revela.
Eliseu, no capítulo de número 3, se não me falha a memória, isso, lá no capítulo 3, depois lá no 6, o que acontece? O rei da Síria estava querendo destruir Israel, pegar Israel, acabar com Israel. Então o rei da Síria chamou seus soldados e falou assim, ó, vamos armar uma emboscada para o povo de Israel. Amanhã eles vão descer por tal lugar e nós vamos ficar escondidos. E quando eles aparecer, nós pegamos eles de surpresa. Só que Eliseu, o Espírito do Senhor era sobre Eliseu. Aí Eliseu estava lá na sua câmara de descansar, de dormir. O que acontece? O Espírito de Deus foi lá e falou, Eliseu, avisa o rei de Israel que não é para ele passar por tal caminho, porque os inimigos estão esperando eles lá. O Eliseu entregou a mensagem para o rei de Israel deu volta por outro caminho. E o povo da Síria, o soldado da Síria, o rei da Síria ficou esperando o povo de Israel. E eles não vieram. Passaram por outro caminho porque Deus revelou. Deus revela o perigo que está diante de nós. E obedece quem tem juízo. Obedece quem é temente. Obedece quem quer ser salvo. O que aconteceu? A Bíblia diz que não foi nenhuma nem duas vezes que o rei da Síria fez isso. Só que todas as vezes que ele fez isso, Deus revelou para Eliseu e dava volta para outro caminho. O rei da Síria enfureceu. Falou, quem que é o linguarudo que está aqui conosco aqui, que está dedurando lá para o povo lá, para o rei de Israel? Porque eles não passam onde nós esperamos. Aí levantou um soldado do rei da Síria, simples. Rei, tem ninguém dedo duro aqui não. Aqui não tem ninguém dedo duro, não tem ninguém contra o senhor aqui. O problema é que tem um moço que está lá em Israel, que tudo que o senhor fala aqui, o Espírito de Deus revela para ele lá. O Espírito de Deus revela para ele lá. E aonde ele está? Ele está em Dotã. Foi quando eles foram lá para matar ele. Só que tem uma coisa, meus queridos. Antes que aconteça, o Espírito de Deus revela. Mas para o Espírito de Deus revelar, o Espírito de Deus tem que estar sobre mim, sobre você, sobre nós, para que ele revele o que vem pela frente. Eu me lembro, no fim do ano, quando Deus me deu um sonho. Eu contei aqui para os irmãos dos eucaliptos, o vento que veio do lado de Franca, de Paraíso, mas derrubou tudo, foi quebrando tudo, o eucalipto não ficou nada em pé. Passou pertinho de nós assim, mas não nos atingiu. Você vê, a pandemia está passando, irmãos, a dificuldade está passando. E muita gente até torceu dizendo, agora a colheita acaba, porque eles não têm como pagar aluguel. Só que tem uma coisa, essa obra não é do pastor Elias, essa obra é do Espírito Santo de Deus, e é Ele quem sustenta esta causa. E Deus faz milagre. Então Deus revela, Deus mostra. E ele dá a solução. Então a segunda coisa, o Espírito revelou para... O que ele revelou? E foi-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não... Você não vai morrer. Ô Simeão, tem uma mensagem para ti. O Espírito Santo falando com ele, irmãos. É o seguinte, você não vai morrer enquanto você não vê o Salvador de Israel. Se fosse aqueles crentes que tem medo da morte, falava assim, Deus, não deixa ele manifestar agora não, deixa eu ficar bem velhinho, porque se ele aparecer agora eu morro. Simeão não, que ele venha, que ele venha, que ele venha, que ele venha. Foi revelado, você não vai morrer enquanto você não vê Jesus. Jesus nem nascido ainda, e ele esperou. Eu acho que assim, Simeão não afastava do tempo. Acho que cada neném que nascia, Simeão estava lá. Só que o Espírito não falava nada. Porque, irmãos, o Espírito, olha para você ver, o Espírito não falava nada. E Simeão falava, não falou, então não é Deus. Esse aí não é ele. Mas o dia que Jesus entrou no templo com Maria e José, o Espírito Santo falou assim, é ele.
É Ele, é Ele, é Ele, é Ele. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo revela. O Espírito Santo revela. Não é adivinhar não, irmãos. Hoje está cheio de profeta adivinhão, que fica chutando. É a mesma coisa de eu falar aqui, ó. Irmão, Deus está me mostrando que aqui no nosso meio tem uma pessoa que está com dor de cabeça. Aqui tem mais de 40 cabeças, 50 cabeças. Uma vai estar doendo. Aí não foi o Espírito que revelou, aí foi chutômetro. E Deus não trabalha com chutômetro. O que é isso? É chutar. Deus está me falando que tem um aqui que está com a dor na ponta do dedo. Eu estou com a dor na ponta do dedo, é eu. Oh, Deus, o Senhor falou, é eu. Dor no dedo, aí ó. Está com dor no dedo. Mas foi Deus? Não foi. Eu vou falar que foi ele? Não foi. É carne. Carne. Então, ele foi revelado. Olha aqui, é tremendo, irmão. A Bíblia é maravilhosa. E foi-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria enquanto não nascesse, enquanto ele não visse o Cristo Senhor. Terceira coisa, no versículo de número 27, o que fala aí? E pelo Espírito foi aonde? Quem levou ele no templo? Não, isso é gostoso demais, não é? É um homem que o Espírito estava sobre ele. A Bíblia diz, e ele foi levado pelo Espírito. Ou seja, o Espírito Santo falou para ele, ó, vai no culto agora, que o menino vai chegar lá. Que o Salvador vai chegar lá. Eu fico pensando, irmão, tem crente que gosta de espingardar de culto. É cada culto que ele espingarda é uma benção que ele perde. É verdade, cada culto que eu deixo de ir é uma bênção que eu perco, sabe por quê? Você lembra no dia que Jesus apresentou aos 10 discípulos? Foi aos 10, porque tinha 2 que não estavam, um era Judas e o outro era Tomé. Jesus chegou, paz seja convosco. Foi ou não foi? Tomé estava lá? Não, ele não estava no culto, ele não estava na reunião. Aí no outro dia, Tomé, você não sabe quem que nós viu ontem lá no culto. Jesus, você está, ó, cambada de louco, você está doido da cabeça. Você não foi no culto ontem, ele estava lá. Justo no dia que eu não vou, você está, ó. Eu só creio se eu ver a mão dele furada e o lado dele furado. Isso aí é conversa fiada. Então tem gente, aí você conta a bênção, irmão, o culto ontem foi tremendo, Jesus curou, Jesus batizou. Não, eu não acredito não, mas foi. Mas gosta de faltar, gosta de ficar ausente da presença do Senhor. Não, o Espírito Santo quer trazer na igreja, mas fica, hoje eu não vou não, hoje eu não vou não, meu Deus. Aí perde a bênção. Olha aqui, e pelo Espírito foi ao templo. E quando os pais trouxeram o menino, Jesus, para com ele proceder segundo o uso da lei, então tomou nos braços e louvou a Deus e disse, agora, Senhor, pode despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra. Você sabe o que ele falou aqui? Quando o Espírito de Deus falou, esse aí é o neném, esse aí é o menino. Ele pegou Jesus dos braços. Você sabe o que ele falou? Agora, Deus, o Senhor pode preparar o caixão para mim. O Senhor pode preparar. O Senhor pode despedir o teu servo, que o teu servo já viu a promessa cumprir. Aqui eu aprendo uma coisa. Quem tem o Espírito Santo de Deus não tem medo de morrer. Quantos tem medo de morrer aqui? Eu não tenho não, pastor, não tenho não, basta dar uma dorzinha. Meu Deus, me ajuda, não estou morrendo não, pai, me ajuda. Não é? É igual a irmã que queria isso. Pastor, a hora para Deus me levar, para Deus me preparar e me levar. Então vem cá, irmão, deixa eu orar. Aí o pastor foi orar para ela, né? Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai, tua serva quer ir embora, quer ir para os teus braços. Senhor, libera um infarto aí agora. Que é isso, pastor? Mas você não quer morrer? Não, mas não é assim também não. Quem quer morrer não fala.
Agora aqui Simeão pegou Jesus nos braços. Pode despedir o teu servo, estou pronto para morrer. Isso só fala quem tem o Espírito Santo de Deus sobre ele, meus queridos. Isso só fala quem tem o Espírito Santo de Deus sobre a vida dele. Sabe por quê? Porque ele sabe que não vai morrer, mas ele vai passar da morte para a vida. Porque Jesus falou: quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Crês tu? Porque a morte é o veículo que me leva para os braços do Pai. A morte é o veículo que me leva para junto do eterno Deus, o Salvador da nossa vida. Então veja bem, meus queridos, a alegria. Simeão, o Espírito estava sobre só um. O Espírito Santo estava sobre ele. Segundo, foi-lhe revelado pelo, e ele foi ao templo pelo. Isso é uma vida de quem anda pelo Espírito. Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz: portanto, nenhuma condenação há para os que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Segundo o Espírito, nenhuma condenação há para aqueles que andam no Espírito Santo, no Espírito da verdade, no Espírito que muda, que transforma, que liberta, que leva a nossa vida, tira a nossa vida do poço, da lama e nos faz assentar num lugar forte, numa rocha, pelo poder da palavra de Deus sobre a nossa vida, meus queridos. Então nessa noite você vai poder dizer: o Espírito está sobre mim, o Espírito vai me revelar e o Espírito vai me trazer para a casa do Senhor. Porque quem anda pelo Espírito, irmão, não vê a hora de vir para a igreja, não vê a hora de vir para a casa de Deus. Isso quem testificava era o salmista Davi: alegrei-me quando me disseram, vamos na onde? Alegrei quando me disseram, vamos na onde? Na balada, no campo, no show, na onde? Na casa do Senhor. Quantos têm alegria de vir na casa do Senhor? Quantos têm alegria de adorar o Senhor? É porque o Espírito de Deus está sobre a sua vida. Alabaxaracandarabacheri andaramanavacharamanaias. O Espírito de Deus quer operar nesses últimos dias, meus queridos. O Espírito de Deus nessa noite quer operar na minha vida, jovem. A Bíblia diz que os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, como águias subirão e não se cansarão, vão voar longe, vão voar alto, porque é obra do Espírito na nossa vida. Aleluia. Aleluia. É noite de nós tomarmos posse, é noite de nós apoderarmos desta palavra, desta vontade, deste querer, em nome de Jesus Cristo. Eu convido você que pode nessa noite colocar-se de pé.